Vamos lá, gente. Vamos começar devagarzinho, porque para a gente poder manter a pontualidade, isso é importante, horário para começar e horário para acabar. O Partido Novo, ele hoje tem uma estrutura que é interessante, que ele busca realmente ser representado. Olá, Fabiano, pode entrar. Ter e representar o Brasil como um todo. Ou seja, foi criado um estatuto bem rígido, e o objetivo que nós temos é que qualquer um que foi eleito pelo Novo tenha pelo menos uma base de representatividade. Como assim? Vai ter valores e vai ter objetivos que venham a defender e que isso seja esperado dentro de um todo. Tá? De uma forma geral, o Novo, então, ele vai trabalhar com valores bem definidos, com ideais que também são bem definidos e com posicionamentos. Olá, Adriana, tudo bem? Dentro disso, nós vamos ter, então, uma previsibilidade, isso que é o principal, fazendo um paralelo com alguns outros partidos, que a gente vota na pessoa e não sabe se esse indivíduo vai poder representar corretamente, se ele vai ter um comportamento que você espera, se os demais membros do partido vão corresponder, né? Isso dentro do Novo, então, a gente tem uma diferença. Todo mandatário do Novo, ou seja, todo candidato do Novo, ele seguirá uma norma e nós até assinamos termos de compromisso, tá? Isso é importante porque esse compromisso ele está dentro da estratégia do Novo e dentro do que nós gostaríamos, então, de representar. Eu vou passando aqui item por item e, à medida que for acontecendo, quem tiver dúvida pode ir perguntando que eu vou esclarecer. O primeiro valor que o Novo tem, e esse valor é um valor assim, central dentro de toda a política, que nós somos liberais econômicos, é o valor de liberdade com responsabilidade. Tá, gente? Hoje, como nós podemos fazer um paralelo entre o Estado e o indivíduo? Isso é muito importante porque nós estamos vivendo numa sociedade em que o Estado é muito forte. As leis elas estão invadindo na liberdade individual nossa, quer, de uma certa forma, intervir no hábito de vida nosso, né? Então, um partido liberal ele tem a ideia de ter liberdade com responsabilidade. O que é isso? Todo cidadão adulto, né, ele deve saber o que ele pode fazer, o que ele não pode, e necessariamente ele tem que respeitar o outro. Ou seja, o limite de uma liberdade é o risco que ele impõe a outras pessoas. Tá? Com isso, o que nós temos? O Novo ele vai realmente focar, e isso eu particularmente concordo, ou seja, eu sou um liberal, nós temos que entender que as pessoas têm que ter liberdade. Liberdade para agir, liberdade para escolher, né? Nós temos o Novo ele é contra o Estatuto do Desarmamento, por exemplo, esse estatuto é a intervenção direta na vida da. Não existe nenhum país do mundo que, com o desarmamento, reduziu a criminalidade. Isso é o primeiro mito que nós temos que tirar. Tá? E aí, o que isso representa? Um estatuto desse impede que as pessoas consigam entender qual que é a importância de se proteger ou não com uma arma. É muito diferente o indivíduo que mora no condomínio fechado, que tem segurança, câmara e tudo, para o indivíduo que mora nas fazendas. Né? Hoje nós estamos vendo lá em Goiás gente deixando o campo porque não tem segurança e não pode se defender. Tá? Então esse é um princípio básico que teria esse vínculo com o Estatuto do Desarmamento, mas a liberdade, gente, a não interferência no Estado, ela passa a ter uma importância até do ponto de vista da inovação. Se você tem menos interferência no Estado, você consegue inovar mais, você consegue ter iniciativa própria, ou seja, o país cresce até do ponto de vista financeiro. A Silmara perguntou, como médico, quais são as suas propostas para a saúde, né? A saúde hoje ela está extremamente complexa, Silmara. Nós temos um déficit financeiro, nós temos um problema organizacional sério e um problema distributivo também. Que quem presta saúde é o Estado e o município, e o grosso da verba do país está na União. Ou seja, esse dinheiro que vem picando e vem descendo, ele é um dinheiro que retarda, e saúde não dá para esperar. Isso é importante, a burocracia do Estado não está relacionada à saúde, ela atrapalha, né? E outra coisa que tem é que
Então, a saúde, nós temos o objetivo de rever o pacto federativo, deixar o dinheiro onde que ele precisa estar, ou seja, onde que a coisa acontece, que é no município, na cidade. É importante desburocratizar a saúde tem que ser objetiva e prática. Se existe um hospital que foi contratado, ele é contratado para prestar tais serviços, e esses serviços têm um preço. E pronto, a coisa resume aí. A gente pode ter auditoria, ou seja, algumas firmas terceirizadas que auditem e que comprovem esse serviço, que comprovem a qualidade, né? Já o serviço público, ele tem que ser revisto, porque realmente o serviço público hoje, dentro da saúde, ele tem um preço que é um preço muito alto. No governo, de uma forma geral, é muito mais simples comprar serviço do que desenvolver o próprio serviço. Em Minas Gerais, nós temos um sem número de hospitais públicos que estão parados, foram verbas da saúde imobilizadas e que não se transformaram em atendimento ao povo. Então, é importante a gente ter essa visão mais liberal, ou seja, a saúde tem que ser desburocratizada, a saúde ela tem que ser vista com o objetivo fim, que é prestar a atenção à saúde, não em si montar estrutura, né? Uma estrutura do Estado montada, ela é uma estrutura que depois não se desmonta muito, nunca mais. O Denis está perguntando aqui, candidato Dr. Carlos, quais as prioridades de investimento na Zona da Mata e quais os seus apoiadores, e com quais seus apoiadores podem contar. O Novo, ele tem um dos objetivos, lembrando que eu sou candidato a deputado, né, não sou candidato a um cargo executivo, então tem um pouco de diferença dentro dessas prioridades, mas a Zona da Mata nós sofremos demais com a diferença de alíquota tributária entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, né? A principal reivindicação que nós temos ouvido é essa ideia de você tentar ajustar a alíquota, de você reduzir o imposto em Minas Gerais para que Minas Gerais fique competitivo. Nós aqui em Juiz de Fora perdemos um sem número de empresas para o Rio de Janeiro. Dentro do todo, o próprio candidato nosso, Romeu Zema, ao governo do Estado, já tem essa noção, ele já esteve aqui com a gente, nós visitamos algumas empresas para poder mostrar para ele qual que é a importância disso, e a ideia realmente é isso, ou seja, só consegue reduzir imposto quem faz uma administração austera. Então, hoje, quando fala assim, o imposto é alto, se não mudar o Estado, se não tiver uma administração austera que reduza os gastos, nós não conseguiremos diminuir imposto no Brasil. Então, é muito interessante. Se você quer imposto menor, se você quer um crescimento econômico, ou seja, que imposto menor deixa dinheiro na mão das pessoas e dinheiro na mão da indústria para produzir, né? Nós temos que ter um Estado mais eficiente, um Estado que gaste menos. Não há outra alternativa, se qualquer coisa diferente disso, de falar que vai reduzir imposto, mantendo o Estado do jeito que está, é mentira, isso aí, essa conta não fecharia, não. Tá? Outra pergunta que tem é qual a visão em relação ao usuário de drogas no que se refere ao aumento da criminalidade, né? O usuário de droga, ele, na verdade, ele é um financiador da criminalidade, isso não há dúvida, não é só ele, tem outros financiadores, né? A criminalidade, ela está relacionada a quem compra o produto do crime, tá? O usuário de drogas, ele é a entrada para o financiador. Nós temos que evitar que se comece a consumir droga, tá? Isso é uma coisa interessante porque hoje o usuário, ele é tido simplesmente como uma pessoa que não tem condição de julgar e ninguém leva em consideração que em algum momento o usuário de droga não usava droga e que ele poderia ter julgado melhor a sua relação com a droga. Isso aí nós temos que realmente rever a ideia que tenha, talvez, ter algum grau de punição para o início do uso da droga, para o usuário. Quando a gente fala punição, gente, não necessariamente é encarceramento, tá? A punição, ela pode ser reconhecer aquilo como errado e direcionar esforço para que aquilo não aconteça mais, né? A punição pode ser por trabalho, pode ser até pecuniária, com gastos envolvendo, ou seja, mais de uma forma geral, quem caminha e fomenta o tráfico, que fomenta a violência, essa pessoa é cúmplice, não pode ser visto de uma forma muito diferente, não. Tá?
Outra coisa que tem é que, a respeito do... Eu só estou lendo aqui, por isso que está dando uma travada no raciocínio aqui. Outra coisa que é importante dentro da ideia do Partido Novo é o indivíduo como o único gerador de riqueza, gente. Isso nós temos que entender com clareza, porque a nossa sociedade hoje, ela entrega muito da nossa vida e do nosso futuro para o Estado. Tá? O Estado, ele, de uma forma geral, ele é um coletador de imposto que tem que fazer funções básicas. Mas quem gera riqueza é aquela pessoa que acorda, que vai trabalhar, que cria um negócio ou que junta algum dinheiro para o futuro. Ou seja, o cidadão é que gera riqueza. Toda vez que a gente paga imposto e que esse imposto ele é sequestrado e colocado em algum cofre do governo, para qualquer motivo, imediatamente esse dinheiro ele para de gerar riqueza. Tá? E parando de gerar riqueza, o que nós temos? Nós temos uma lentificação do desenvolvimento financeiro da sociedade. Então, nós entendemos que a legislação deve beneficiar o cidadão que gera riqueza, em detrimento de deixar dinheiro no Estado. Isso é muito importante. Porque toda vez que tiver que haver uma votação em que nós, do Novo, estivermos envolvidos, se tiver alguma coisa que privilegie o Estado em detrimento do cidadão, provavelmente nós não vamos concordar com aquilo não. Tá? Lembrando que o Novo não tem esse objetivo de ser situação ou ser oposição. Nós somos liberais econômicos que temos os valores bem definidos. Seja quem for o presidente, né, que nós esperamos que seja o Amoedo, se tiver uma medida liberal econômica, nós apoiaremos. Se for uma medida socializante ou estatizante, provavelmente nós não vamos apoiar. Tá? É mais ou menos essa ideia que existe dentro do partido. A Fafa entrou aí, obrigado pela presença. Você, como candidato, pretende economizar quanto dos cofres públicos? Ô, Silmara, isso aí é uma pergunta muito interessante, por causa que a economia dos cofres públicos ela está na base do Estatuto do Novo, ou seja, nós, enquanto mandatários, enquanto cargo de deputado, não justifica a gente ir lá para enriquecer ou para ter uma vida de regalias, né, e de privilégios. Tá? Na verdade, nós estamos para representar o povo e para poder trazer o benefício para todo mundo. A ideia aqui também é que esse mandato seja temporário, ou seja, que os mandatários do Novo não se transformem em políticos para a vida toda. Dentro disso, nós temos um compromisso estatutário de economizar pelo menos 50% da verba parlamentar. Para você ter uma ideia do que isso representa, hoje o gasto por deputado básico está na faixa de 4 milhões de reais por ano. Então, a ideia seria economizar a partir de 2 milhões. Tá? Isso, se o grupo do Novo todo fizesse isso, já seria uma economia importante. Mas mais do que a economia financeira em si. O que é importante é o exemplo. O exemplo de que não justifica o homem público ter privilégios em exagero. Não justifica ter um apartamento de 3 quartos se você vai lá ficar sozinho, e que o ideal é que você tenha contato com a sua cidade para poder ter representatividade. Um quarto de hotel para ficar 3 dias ou 4 dias sobra. Né? Não tem por que ficar em um apartamento de 3 quartos, senão começa a ver gente alugando apartamento e fazendo outras feiuras aí que a gente vive vendo. Tá? Dentro disso, então, a ideia da economia é essa ideia que realmente, cortando privilégios, a gente já teria uma economia muito grande. Os vereadores do Novo, para vocês terem ideia, eles hoje são 4 vereadores, Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, cada um economizou em torno de R$1 milhão por ano, sendo vereador. Então, como deputado, com certeza, a ideia nossa é, reduzindo privilégios, economizar bastante. Marcelo Henrique, boa noite, tudo bem? O Paulo César aí, um dos maiores problemas do Brasil e de Minas é o excesso de leis. Você tem uma ideia de quais leis devem ser eliminadas e alteradas no estado de Minas? Ô Paulo, isso aí nós temos tanto excesso que é difícil a gente citar exatamente lei por lei, tá? Até mesmo porque no Brasil as leis elas são tão entruncadas que às vezes uma lei completa outra e atrapalha outra. Então, assim,
de uma forma geral, o que a gente tem que tentar fazer é fazer um estudo amplo e vir revendo lei por lei. Isso aí que é o objetivo do novo, ou seja, é mais do que legislar, porque não precisa mais de lei no Brasil, né? O Brasil está sobrando lei, e as leis em geral são horríveis. Para vocês terem uma ideia, nas câmaras de vereadores no ano passado, nós tivemos 70% da aprovação de lei foi nome de rua ou menção honrosa, tá? E a grande maioria das leis que foram aprovadas foram leis que, na verdade, não trouxeram mudança nenhuma para a sociedade, ou seja, são trabalhos meio que julgados, né, ao vento e que não repercutem na vida. De uma forma geral, assim, o objetivo nosso é tentar reduzir leis, principalmente as leis tributárias no Estado de Minas, que elas são horríveis, tá? O Estado de Minas, para vocês terem ideia, nós estamos andando pelo Estado afora, a gente tem ouvido falar de caso que a interpretação jurídica pela Fazenda Estadual num lugar foi de um jeito, no outro lugar foi de outro jeito. É uma coisa assim que ninguém entende, né? Como é que você tem interpretações diferentes em dois lugares do próprio Estado. Mas a gente tem ouvido falar isso, inclusive assim, de empresários que têm empresas pelo Estado inteiro que num lugar ele foi orientado de uma forma, ele fez arrecadou no outro lugar da mesma forma e acabou sendo multado, tá? Então, assim, tem que reduzir lei do jeito que o Estado está, ele está complicado, e a ideia é que tem, assim, muitas dessas leis também estaduais, elas estão vinculadas a leis federais. Então, a ideia é realmente a gente, entrando em Brasília, começar a montar um grupo de estudo grande do próprio partido, ou seja, juntar todos os deputados e montar um grupão e vir estudando item por item da legislação brasileira, né? Nós temos aí uma criação de lei a quase minuto no Brasil, se eu for ver as três esferas do governo. Então, isso aí nós temos que realmente reduzir de uma forma muito clara. A Kênia fala que difícil será acabar com a mordomia, salários abusivos, desperdício. Acho que precisará de vários mandatos do novo para poder mudar. Ok, realmente, assim, nós temos uma cultura de mordomia, né? Essa cultura é de entender que quem lidera ou quem tem um mandato é diferente do povo. Isso eu acho que tem que começar na base realmente, ou seja, nós, cidadãos normais, né, comuns, vocês aí que hoje que estão como eleitores e eu que estou como um candidato, a gente tem que começar a ter essa ideia de que o país tem que ser austero, é a primeira coisa, ou seja, receber, ter remuneração, isso é natural, porque todo mundo que trabalha deve ter. Mas não tem a menor lógica de você ter mordomia ou você ter discrepâncias entre o ente público e o ente privado. Eu acho que isso é o maior defeito do Brasil, ou seja, pessoas que fazem a mesma função terem remunerações diferentes ou regalias diferentes. Se você tem um indivíduo na rede privada que recebe um X, e esse salário já é muito parametrizado, tem vários dele, não tem porquê na rede pública ele receber mais ou menos. Ele tem que estar mais ou menos parametrizado. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente teria que pensar, e naturalmente existem alguns cargos públicos, né, que são cargos que não existem na rede privada. E eu acho que isso tem condição da gente ter ideia de qual que é o valor do trabalho se nós compararmos com o poder de compra dos salários de pessoas equivalentes em outros governos, em outros lugares do mundo, né? Se você tiver lá um ministro do Tribunal de Contas, quanto que isso recebe nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, não em dinheiro definido, mas em poder de compra, tá? E aí a gente poderia transferir isso para o Brasil, para juízes e outros cargos que são exclusivos do Estado. Quando o cargo não é exclusivo do Estado, não tem porquê, isso aí é muito claro, o Estado, eu não concordo que o meu imposto pague um centavo a mais para qualquer pessoa. Eu não acredito que nenhum de vocês aí que estão assistindo concordaria com isso. Ou seja, o meu imposto tem que ser administrado com austeridade. E isso é uma coisa que nós temos que ver realmente. Se a gente começar a ver isso, o povo concordar, essa mudança ela vai acelerando por si própria, né? Ela cresce numa PG. Então, eu acho que não teria necessidade de décadas, não. Eu acho que seria assim, a partir do momento que o brasileiro vê que existe uma realidade diferente dessa socializante que nós vivemos, ele vai apoiar, ele vai querer ser diferente. Existem estudos que o brasileiro, quando é chamado para opinar, ele é um liberal, tá? Ele não é um socialista. Só que quando perguntam o que ele é, muitos deles falam que são de esquerda. Então,
Eu acho que a visão do brasileiro é de empreender, né? Nós mantemos esse Brasil andando, não é à toa. Com o Estado dificultando isso tudo, a gente consegue manter o país andando, tá? Quantos mandatos aí vai precisar, Kenneth? Isso aí é difícil prever, mas assim, se nós conseguimos eleger o que é a meta do Novo, de ter uma bancada de 35 a 70 deputados em Brasília, eu acho que com 2 mandatos a gente já faz uma mudança severa na visão do brasileiro quanto ao Estado. Tá? Às vezes uma outra coisa pode ficar pendente, né? Que aí você precisa ter mais força, mas a visão do brasileiro garante uma nova eleição já com mais liberais e com uma postura nova de visão do país. Tá? Marcelo Henrique, votação para o Zema influencia o coeficiente eleitoral? Ou, Marcelo, essa pergunta é interessantíssima que entra aí nas contas que nós temos que fazer para poder ser eleito. Tá? Minas Gerais hoje tem em torno de 15 milhões de eleitores e a eleição passada, para ser cada cadeira de deputado federal eleito, deu em torno de 200 mil votos. Como é que isso funciona, gente, para vocês entenderem? A cada 200 mil, um partido tem direito a indicar um deputado que seria aquele mais votado ou do partido ou da coligação. Tá? É mais ou menos assim. Quando você pergunta se a votação do Zema influencia, o Novo hoje, pela essa coerência toda de valores que nós estamos tentando passar e de previsibilidade, quem se encanta com o Novo tende a se encantar em todas as esferas de governo. Então é muito provável que quem votar no Zema vai votar em deputado federal do Novo, deputado estadual do Novo, ou seja, vai votar 3.222, que seria o Igor aqui da nossa região, em deputado estadual. Ou seja, o número de votos que o Zema tiver proporcionalmente, se ele tiver 10% de votos, possivelmente nós vamos fazer 10% dos deputados federais de Minas. Tá? Então, assim, votar no Zema e manter toda a grade do partido, isso faz com que a gente realmente consiga deslanchar já na nossa primeira eleição. A última pesquisa que eu vi do Zema, ele estaria aí em torno de 8% de votos válidos. Isso já garantiria em torno de 8% dos nossos deputados federais e estaduais. Tá? Já seria assim, brilhante, já seria uma entrada no pleito, né, na nossa primeira eleição muito boa. O Denis pergunta, as cidades da Zona da Mata estão tendo várias empresas fechadas dia a dia. O que pode ser feito no curto prazo nessa região? Denis, do ponto de vista legislativo, no curto prazo é um pouco complicado. Tá? Você tem aí o Zema sendo eleito, né, como governador. A primeira coisa que ele tem que fazer é mudar a gestão do Estado, de realmente enxugar o Estado imediatamente, ou seja, acabar com todas as formas de favorecimento, todas as formas de desequilíbrio que nós temos hoje. Nós temos inúmeros cargos de confiança, nós temos gastos desnecessários, nós temos empresas mineiras que são extremamente deficitárias e precisam de aumento de imposto. Tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que o governador que entrar tem que pagar a conta, viu, gente? Não tem jeito. O Estado está quebrado, ele vai ter que pagar muito das contas que se fazem necessárias, que são obrigações do Estado. Acabando isso, que talvez aí com 2 ou 3 anos de uma reforma a gente já consiga, imediatamente a gente consegue baixar a necessidade de tributação. E isso, na Zona da Mata, já vai ser uma injeção de ânimo. Uma coisa que a Zona da Mata tem, que é importante, é essa relação próxima do Rio de Janeiro e, principalmente, porque aqui nós somos um polo de educação. Há um interesse muito grande, isso já foi discutido, de transformar a região num polo de ciência e tecnologia. Tá? Nós temos inúmeras faculdades e isso daí traria de imediato um crescimento para a região, além de já ter uma vocação também, Juiz de Fora, de ser um polo de saúde. Né? Nós temos aqui vários hospitais, faculdades, e isso daí tem que ser definido talvez como sendo um arranjo produtivo local para organizar o crescimento tanto da tecnologia quanto da saúde. O Alan coloca assim, se existe a possibilidade de Novo se aliar ao Centrão no segundo turno. O Alan, isso é difícil a gente
achar que poderia acontecer esse alinhamento real, tá? Porque faz parte da política, inclusive estatutária do Novo, que nós não somos contra a coligação, não quer dizer isso, que a gente não vai fazer coligação nunca na história do Novo, mas a coligação, para a gente, é uma coligação ideológica. Ou seja, o que nós esperamos dessa coligação e se essa pessoa que nós iremos coligar, ou seja, esse grupo, se eles vão corresponder à nossa expectativa. Tá? Então, assim, alinhar ao Centrão é muito pouco provável, porque o Centrão ele é uma coxa de retalho que não tem como a gente pensar que ali tenha qualquer ideologia. Tá? Por outro lado, né, nós sabemos que o Centrão está apoiando um outro candidato. Se o caso for o Centrão e o outro candidato serem eleitos, nós efetivamente não seremos oposição ao candidato, nós seremos situação ao Brasil. Nós faremos o que nós concordamos, ou seja, é para ter uma conduta liberal, nós apoiamos. É uma conduta estatizante, de intervencionista na vida das pessoas, de aumentar tributo, essas coisas, nós somos completamente contra. Eu não sei se a resposta que eu dei foi isso que você estava esperando, mas assim, de uma forma geral, você tem um alinhamento. Somente para a votação não é a ideia inicial do Novo, não. Tá? Não está excluída, porque naturalmente pode haver negociação, pode haver alguma coisa nesse sentido, mas sem ser doutrinária, sem seguir o nosso estatuto, isso aí não aconteceria, não. Tá? Então, a gente fazer um alinhamento só para perpetuar alguma coisa não é muita ideia, não. Daniel, obrigado pela presença. Bernardo, obrigado também. E a gente está tentando hoje já começar a divulgar a campanha. A Kênia fez um comentário. Boa sorte, obrigado, Kênia. Andréia Castro entrou também. Leonardo Rafante fez uma pergunta aqui. Vocês, candidatos, serão eleitos pelo Novo, precisarão de muita disciplina para alicerçar um caminho que vai posteriormente incentivar e inspirar outros cidadãos de bem para entrarem para a política. Ô, Leonardo, a ideia do Novo, assim, eu até brinco aqui em Juiz de Fora que nada como a gente está junto de pessoas que têm o mesmo distúrbio mental que a gente, né? E o que eu tenho visto é o seguinte, quem está no Novo, quem se filiou ao Novo, são pessoas que têm a mesma ideia, ou seja, a gente primeiro quer ter um Brasil para todos. Isso é importante porque o que nós vimos aí no passado, o Brasil era para quem fazia as leis e não para as pessoas, né? A gente quer ter um Brasil para todos, a gente quer ter um Brasil simples, sabe? E a ideia que tem, assim, se você quer e sabe o que quer, e o seu amigo do lado também sabe o que quer, é muito pouco provável que alguém puxe para trás. Nós todos vamos remar na mesma direção. Então, se alguém fraquejar em algum momento, ou perder um pouquinho as forças, os outros estão ajudando e a pessoa volta a ter força novamente, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que o Novo é a revolução da política brasileira, é uma visão completamente diferente de ver o Estado, e eu acho que isso aí é onde que a gente vai chegar. Nós vamos chegar longe. Nessa eleição nós estamos tendo muita dificuldade, porque como nós não usamos fundo eleitoral, e a ideia ainda do Brasil é que o dinheiro da política vem do Estado e não que cada um deva contribuir um pouco para a sua ideia, né? A gente tem tido um pouco de dificuldade, mas assim, só de estar plantando a gente já começou a ter apoio, nós já começamos a ter algumas doações. Então, realmente, assim, eu estou muito impressionado com a quantidade de apoio que nós estamos tendo. Era uma coisa que eu realmente, no início, aí, há 2 anos, quando nós começamos a montar a estrutura em Juiz de Fora, a gente não pensava que ia crescer tanto, não. A Silmara pergunta se você acredita que o Novo é um partido de elite caviar. Afinal, o Amoedo é milionário. Eu acho que isso daí não justifica, não, né? Não justifica pelo meu Facebook, que eu vejo que tem um grupo variado de pessoas que acompanham. E essa ideia de elite é uma bobagem, porque todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está no Brasil. O Brasil tem que ser bom para todos. O que nós vimos, quando o país não é bom para todos, é um país com ideia socialista, que tem alguns que mandam e os outros todos são achatados lá embaixo. A ideia liberal é o seguinte, todo mundo tem que crescer o tanto que quiser. O Estado não pode atrapalhar as pessoas de crescerem. Então, essa ideia de elite é bobagem. Nós estamos todos, e nós estamos tendo apoio de um grupo enorme de pessoas,
mais variado, porque, assim, na verdade, hoje, quem mais sofreu com essas políticas públicas enviesadas, com viés político, socialista, foram as pessoas mais humildes. Né? Você fala assim, o Amoedo sofreu? Dificilmente, ele está num nível financeiro que ele tem a capacidade financeira para mexer com dinheiro. Só que quem recebe o salário no final do mês e tem que ir no supermercado, ele hoje, a cada R$ 10 que ele gasta no supermercado, 4 ele paga de imposto. Ele paga de imposto, não tem saúde, não tem educação, ou seja, lhe é prometido uma coisa que, na verdade, não lhe é entregue. Tá? Então, eu acho que, na verdade, assim, o novo, ele dando certo, ele vai trazer um benefício muito mais para as classes mais baixas do que para as classes altas, porque a ideia do novo é estimular a concorrência, é você dividir o mercado, ou seja, as classes altas vão ter que brigar pelo mercado. Não vai haver concentração de mercado, não vai haver uma JBS que comeu todo o mercado de carne, né? Não vai haver um Odebrecht e outras que comeram todo o mercado de obra, a Croton que comeu a educação quase toda. Ou seja, a ideia nossa de abrir o mercado é criar concorrência para todo mundo. Na hora que cria concorrência, nós permitimos que todo mundo enriqueça desde a base e o empresário lá em cima vai ter que concorrer. Então não adianta ter aquele empresário amigo do rei, não. O empresário vai ter que ser capaz de ser eficiente, ou seja, é o que faz o país desenvolver, é a eficiência que hoje nós temos, uma eficiência muito baixa, uma produtividade muito baixa no Brasil. Eu estava fazendo um estudo essa semana, participando de uma reunião, e esse dado é importante, gente. A produtividade brasileira, o que a gente pode entender com produtividade? O que cada trabalhador entrega de resultado no final do mês, ela não cresce desde a década 80. Tá? Criaram tantos problemas para se produzir no Brasil, que hoje a produtividade ela não cresce desde 1980. Vocês viram o tanto que nós estamos atrasados. O mundo inteiro deslanchou e nós continuamos atrasados. Isso significa que qualquer produto do exterior, com a produtividade maior, sai mais barato do que o nosso produto. Por isso que a nossa relação de vendas internacionais é ínfima, né? Nós não atingimos nem 1% do volume de negociação do mundo, sendo um país continental igual nós somos. Isso tem que mudar, realmente isso, para mudar é simplificar, deixar as pessoas correrem atrás e disputar o mercado. Vamos renovar a turma, né? O Paulo César faz outra pergunta aqui. Precisamos trabalhar com muito afinco para elegermos João Amoedo. Usemos o Rodrigo Paiva para senador e o máximo possível de candidato no novo 30, deputado estadual e deputado federal. Ô Paulo, eu concordo com isso, viu? É isso que eu estou fazendo aí desde 3 anos atrás. Nós estamos trabalhando muito porque o novo ele é a alternativa do Brasil. Eu não vejo outra alternativa. Por mais que você pense um ou outro candidato, a alternativa do Brasil é voltar para o caminho do liberalismo econômico, das pessoas poderem crescer e desenvolver. O João Amoedo, na minha visão, é o melhor candidato de longe, né? É uma pessoa que tem capacidade técnica, que tem interesse de fazer o bem pelo Brasil. Isso é muito interessante, é importante, porque a maioria dos deputados aí, ou dos candidatos a presidente, eles têm interesse em se manter lá. E talvez buscar foro privilegiado e não fazer o bem pelo país. Tá? O João é uma pessoa assim, ímpar, que não há dúvida de que ele realmente, sendo eleito, ele traria um pico de aceleração do Brasil. Eu acho as pessoas às vezes pensam em fazer voto útil, né? Vou votar no outro porque o João é pequeno, mas se a pessoa que concorda com a ideia do João Amoedo não manifestar que vai votar nele, ele nunca vai crescer. Então vai sempre precisar do voto útil. Eu acho que nós temos que, esse momento, assim, se você gosta, concorda com o novo, concorda com o João Amoedo, faça a sua manifestação, né, civil. Eu concordo com o João Amoedo, que com isso você vai ver que tem muita gente que vai convergir. E isso daí vai criar uma onda, né, um efeito que a gente chama de efeito Macron, que foi o que aconteceu na França. Nós estamos perdendo essa oportunidade já escolhendo o voto útil a essa altura da campanha. Realmente é uma coisa que me deixa chateado, porque eu acho que a gente poderia ser mais ambicioso, mudar mais o Brasil já nessa campanha. Tá? O Denis está falando que o Tomás está preocupado com o seu estudo. E qual a sua opinião sobre a escola sem partido? Ô Denis, a escola ela não é feita para ter partido. Tá?
Eu acho que isso daí, assim, principalmente a escola pública, ela tem que ser uma escola aberta em que todas as vertentes sejam apresentadas para os alunos com isenção. É isso que é o projeto Escola Sem Partido. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas assim, o Escola Sem Partido não limita nada professor ensinar. O que ele limita é professor doutrinar, transformar o aluno num robozinho que vai repetir somente aquilo que o professor acha que é verdade. Tá? A ideia é que tem o seguinte, a escola tem que abrir a cabeça do cidadão. O indivíduo, quando chegar no final do seu ensino médio, ele tem que ter condição de ver as várias formas de pensar da sociedade. Pode não ter aprofundado tanto, mas ele tem que entender que existem várias formas de pensar da sociedade. Toda vez que existe alguém ou alguma filosofia que se intitula, que acredita que tem a superioridade moral e tenta direcionar todo o estudo, toda a escola para aquela direção, na verdade, que tem medo de outras ideias do mundo. Tá? O projeto Escola Sem Partido, eu apoio completamente, o Novo apoia completamente, faz parte da política do Novo e do posicionamento do Partido Novo. Tá? Tem que ver a condição financeira dele com a capacidade de governar. Com certeza, assim, o João Moedo, ele tem uma condição financeira muito boa, mas aquilo é patrimônio privado que ele conseguiu com o trabalho dele, né? O João Moedo não tem relação nenhuma com o governo, nunca teve negócio com o governo, isso é muito importante a gente lembrar, e ele sempre foi uma pessoa que teve cargos de liderança, né? Então essa ideia da capacidade de governar é importante. Outra coisa que tem, gente, um presidente que sai eleito agora, ele obrigatoriamente vai ter capacidade de governar. Por que isso? Porque ele vai ter a relação com a sociedade, que é o que o Novo vai ter, ou seja, se tiver 35 novos, né, lá em Brasília, o que nós vamos fazer? Nós somos minoria? Somos minoria, sim, mas a sociedade vai para a rua, se ela vê lógica, se ela entender o que está sendo proposto para ela, né? Um mandato sem corrupção, com ética, com transparência, com objetivo de longo prazo. Isso a sociedade quer. Basta haver o elo, né? A ligação entre quem está lá em Brasília e a sociedade. O que nós vemos hoje é o contrário. A pessoa é eleita, ela vai para Brasília e nunca mais vira de frente para a sociedade, a não ser nos últimos 2 meses de campanha. Tá? Então, assim, a governabilidade é muito simples, é coerência. Tá? Não tem dúvida. Essa ideia de existir, não ter governabilidade é só para quem não tem coerência, para quem já entra no esquema de loteamento do governo. Aí realmente já loteou, já tem que pagar depois, não tem jeito. Tá? Isso é um pouco diferente, então, do que a gente realmente pensa. O Paulo César, o que é elite, né? Estamos sendo governados há mais de 30 anos pelas dívidas elite. Isso aí eu acho assim, o Brasil ele é um país que historicamente, nos últimos 100 anos talvez, houve um grupo que sempre se aproveitou do governo. Então eu acho que elite, na verdade, a gente tem que pensar, são aqueles que estão próximos do governo, aproveitando do governo. E não essa ideia de elite econômica da pessoa que teve um sucesso financeiro. São coisas diferentes. No Brasil, o que nós temos de problema é achar que é errado ter sucesso financeiro. Na verdade, eu acho que isso aí é o objetivo de todo mundo, na sua escala de valor, mas todo mundo quer enriquecer um pouco. Na verdade, o que é errado é a pessoa usar o bem comum, usar o Estado para enriquecer. Porque geralmente, quando ele usa o Estado para enriquecer, ele usa meios ilícitos. Tá? É muito raro uma pessoa ter enriquecido no Estado sem ter tido nenhuma relação, nenhum viés de relação com o Estado. Existe, a gente sabe que existe, mas proporcionalmente é menos, porque a burocracia do Estado, a relação com o Estado e os interesses do Estado, eles acabam obrigando a pessoa que se relaciona ali a ter um comportamento que não é adequado, que não é democrático, que não é republicano. Tá? Então eu acho que isso aí a gente pode pensar dessa forma que talvez seja mais interessante. Qual o problema de um trabalhador conseguir fazer fortuna? Paulo, eu acho que é isso, assim, o objetivo de todo mundo é enriquecer. Né? A gente trabalha para ganhar dinheiro. Então, o objetivo é enriquecer.
Tem uns que enriquecem mais, tem uns que enriquecem menos, mas a ideia é realmente a gente juntar alguma coisinha e, quando morrer, está melhor do que quando nós nascemos. Então não há problema nenhum. Eu acho que isso aí a gente tem uma visão de sociedade como se isso fosse errado. Se todo mundo enriquecesse, seria bom para todo mundo, né? Então a gente tem que valorizar a possibilidade da pessoa ter uma remuneração e progredir na vida. Eu acho que quem pensa o contrário aí está querendo é que todo mundo caia na vida, que piore na vida, ou seja, se todo mundo piorar, não vai ficar bom para ninguém, tá? É impossível. Até às vezes fica bom para quem está lá do lado do governo, aproveitando as oportunidades. A Silmara pergunta também que eu vejo grande rejeição ao Novo por ser um partido de empresários profissionais liberais. Parece que ter algum dinheiro no Brasil é pecado de exploração. Eu sou novo e discordo dessas posturas. Realmente, assim, não existe isso de você conseguir crescer na vida e obrigatoriamente ter explorado os outros. Isso é uma visão extremamente pequena de mundo, né? Pelo contrário, ou seja, no Brasil, todo mundo que empreende é um louco, que se sujeita a essas regras do governo, que coloca o patrimônio pessoal em risco, né? Então, quando ele tem sucesso, fala que ele explorou. Quer dizer, na verdade, é um louco que teve sucesso. Porque nós temos inúmeros loucos que não tiveram sucesso. Então, realmente, não dá para pensar assim, não. Preciso supostamente pobre, então, essa ideia de que existe valor no pobre e que o rico está errado, gente. Não é isso, não. O que está errado são aquelas pessoas vinculadas ao governo. Todo mundo que progride na vida está fazendo e cumprindo aquela ideia de que seria o ideal para todo mundo. O Denis pergunta também qual a frase replicada na mídia: o Novo não é partido criado pelo Itaú para privilegiar mais ainda os banqueiros, não se preocupa com o povo. Isso aí tem alguns chavões que são colocados e realmente são colocados com a pior das intenções, né? O Novo não tem absolutamente nada a ver com o Itaú, tá? Em algum momento o Amoedo trabalhou no Itaú, igual vários outros membros do Novo trabalharam em vários outros lugares. Por sinal, nós já vimos herdeiro do Itaú apoiando o PT, né? Apoiando o Lula sair da cadeia. Então, eu acho que quem fala isso realmente está falando uma coisa que não pode estar falando, mal informado e não está com boa intenção, vamos falar assim. Como desaparelhar o Estado, em especial o Poder Judiciário e a mídia de massa? Denis, essa pergunta não é fácil não, viu? Porque o Estado ele foi montado com o objetivo de se auto-perpetuar, né? Ele é um mal que vai comendo e cada vez ele vai querendo mais comida, tá? O Poder Judiciário, ele, na verdade, assim, mesmo que haja algum aparelhamento, ele repercute o que está na Constituição e quais são as leis. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é rever nossas leis, se elas são leis que dão margem a inúmeras interpretações. A lei ela não pode ser tão flexível do ponto de vista interpretativo, senão nenhum cidadão consegue andar legalmente. A mídia de massa, ela sim, essa mídia de massa, ela tem um interesse extremamente grande em estar vinculada com o Estado, né? Grande parte do aporte financeiro que a grande mídia recebe, ela vem do Estado, através de propagandas do Estado, desonerações tributárias. Um Estado mais austero, que limite esses gastos nessa direção, por si só, ela já vai mudar um pouco, e a própria natureza, né? A evolução tecnológica hoje que nós estamos fazendo aqui, eu já estou indo para um live de 45 minutos, que não tem nada a ver com a mídia de massa, e já passaram aí um grupo grande, olha, eu estou vendo aqui, já teve mais de 700 pessoas que passaram pelo Facebook. Então, a gente acaba fugindo disso. Lembrando, gente, que eu devo acabar o live com 50 minutos, semana que vem a gente continua o nosso papo, só para manter a programação que era inicial. E o Paulo também, quanto a voto útil, tenho feito edital semanal. O primeiro edital mostra que Bolsonaro perde se houver o segundo turno. Corremos um sério risco, pois ele tem uma enorme rejeição. Por isso não querem o João Amoedo nos debates. Você sabe que, Paulo, eu não tenho dúvida que se o João Amoedo fosse aos debates, a gente faria uma mudança real na sociedade. O João iria encantar, porque
além da simplicidade, o conhecimento que ele tem, né, a profundidade que ele tem de conhecimento do Brasil e de propostas para o Brasil, ele iria surpreender, sabe? Então, eu concordo com você, ou seja, parece que há uma restrição deliberada ao novo, e principalmente ao João Amoedo, porque do jeito que está, ninguém está querendo muita renovação, exceto o povo, né? Vamos colocar assim. Então, acho que a gente tem que estimular a renovação, e o estimular a renovação cabe a cada um de nós, multiplicando a nossa opinião e multiplicando os nossos valores. Isso é uma responsabilidade que todo mundo que concorda com o novo tem que levar consigo, ou seja, nós temos aí 40 e poucos dias para mostrar para a sociedade que existe uma alternativa, que não precisa ter voto útil, você pode ter um voto objetivo, um voto que você tenha consciência de que você está fazendo direito, tá? Então, basicamente é isso. Eu acho assim, que dentro disso a gente consegue caminhar bem. Lembrando aí que eu sou candidato a deputado federal, o meu número é um número facinho de guardar, tá, gente? Ele saiu com 3.000, vai ser o primeiro a ser votado na urna para deputado federal, então fica fácil. Se votar 3.000, dá para votar 300, se votar 30, é só seguir o novo aí, tá? Eu realmente peço voto porque eu estou muito motivado para defender os nossos objetivos e defender o Estado de Minas em Brasília. Por favor, o Egídio pergunta, gostaria de saber se o candidato a governador de Minas Gerais está preparado para assumir o Estado sucateado. O Egídio, essa pergunta sua ela é muito importante. O Romeu está vivenciando há mais de um ano essa ideia do Estado, ele já percorreu quase 300 cidades e ele já conhece o Estado porque ele está relacionado à Rede Zema, né, que são inúmeras lojas. O Romeu é um excelente administrador, né, e é uma pessoa humilde e que ouve realmente muito. Eu não tenho dúvida de que ele hoje tem uma capacidade técnica muito grande. E principalmente assim, o Romeu ele não tem conchavos políticos importantes, então ele tem toda a liberdade para colocar no seu secretariado técnicos com objetivos definidos, né? Então assim, quanto a ele está preparado, eu acho que talvez seja aí o mais bem preparado, porque além do ponto de vista técnico ele saber e ter competência, ele também tem a boa intenção, tá? Então eu acho que pode contar que o Romeu vai brilhar e ele vai crescer. Vai crescer porque a rejeição do Romeu é muito pequena no Estado, ele é muito conhecido. À medida que a campanha for desenvolvendo, aí, nós teremos um crescimento dele grande. O Gelson pergunta de que maneira você pretende baixar os impostos em Minas Gerais se for eleito. Ô Gelson, na verdade, né, isso seria a função do Romeu, né, como governador, mas eu sou candidato a deputado federal, mas a ideia que tem é que você só baixa imposto se você tiver uma austeridade fiscal, tá? É a única forma, ou seja, você tem que diminuir o tamanho do Estado, diminuir os gastos do Estado, se for preciso privatizar o que tiver que privatizar, de acabar com cargos comissionados, aí sim você diminui o gasto do Estado. Diminuindo o gasto do Estado, você acaba tendo a condição de baixar imposto. Ninguém baixa imposto com dívida do Estado para pagar. Tá? Isso é fundamental a gente lembrar disso. O Paulo cita aqui que o João Amoedo, às 21 horas, estará ao vivo no Facebook. É interessante que semana passada ele também fez uma transmissão logo depois de mim, né? E nós vamos todos assistir, porque eu acho que ele sempre traz algo para acrescentar dentro do tudo. Gente, eu vou ficar por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês. Na semana que vem, nesse mesmo horário, quinta-feira, nós devemos fazer uma nova transmissão e eu vou publicando tanto na minha página no Facebook quanto no WhatsApp. Eu queria passar para vocês, o WhatsApp de campanha hoje é o 329-9807-3003. Quem tiver interesse em receber as nossas mensagens, os nossos posts, né, e comunicados da campanha, eu peço que envie um oi para o nosso WhatsApp, que a gente cadastra e passa a mandar mensagens para ele. Muito obrigado, boa noite a todos e espero que a gente cresça e eu conto com o apoio de todo mundo no 3.000. Boa noite.